Me apresentando primeiro, meu nome é Natália, já conheço a Vânia de longa data, né, Vânia? Estudamos juntas lá uns 10 anos atrás, na faculdade, e é um prazer estar aqui hoje, conversar com vocês. Eu vou falando algumas coisas, eu vou apresentar algumas práticas naturais que a gente pode utilizar para ajudar na ansiedade, né? Também, que eu acho que hoje é o foco disso, algumas práticas naturais que podem auxiliar, não resolver a ansiedade em si, porque tem muita coisa para fazer, mas auxiliar nesse processo para transformá-la, né? E aí a gente pode ir conversando também. Se vocês tiverem alguma dúvida, quiserem fazer alguma intervenção, é só abrir o microfone e a gente vai falando também para não precisar ficar um monólogo, né? Porque senão vai ficando cansativo. E aí, primeiro eu vou falar da ansiedade geral para vocês, né? Alguns pontos, algumas coisinhas para relembrar, para pensar, e depois vou abrir mais um pouco falar sobre os óleos essenciais, algumas plantas medicinais, que, como eu disse, podem ajudar a transformar esses estados que vêm com a ansiedade, né? Porque a ansiedade ela é muito ampla, ela não existe um tipo, eu tenho ansiedade por uma coisa, ou por um fator, ou algo que pode ser muitas coisas, né? Não é tipo um caminho linear assim. Ela pode ser metabólica, ela pode ser um pouco genética, ela pode ser pela alimentação, pelos falta né? Pelos hábitos, por diversos fatores e só pelo estilo de vida normal que a gente tem hoje já é suficiente para causar ansiedade, né? Só pelo ritmo acelerado que as coisas estão, só pelo excesso de pensamento, só pelo esse estilo mesmo de vida que acontece no trabalho assim real, né, na vida real assim, né, de aqueles um monte de pratinho que você tem que equilibrar, trabalho, é casa, é vida, é tudo como se tivesse que ser um polvo com tantas mãos. Isso já é mais que suficiente para sentir ansiedade, né? E tanto que é considerado quase junto com a depressão assim, o mal do século, né? Algo realmente comum que acontece na vida das pessoas e ela é muito traiçoeira. Às vezes ela vem no momento que você menos quer que ela venha, né? Você está num momento que você não pode ter, faz de tudo para não ter, e ela vem, ela sucumbe de uma forma assim devastadora, muitas vezes, né? As crises de ansiedade elas são devastadoras. Alguém levantou a mão? Nath, Não. Oi. e o Brasil está entre os países mais ansiosos do mundo também. Brasil é um dos países mais ansiosos que tem, assim, né? Tanto pelo nosso contexto também. E, e é algo que está cada vez maior, que parece que vai crescendo ainda mais, se agravou muito com a pandemia também, né? Essa questão de home office, que as pessoas misturaram casa, trabalho, filhos, lazer, tudo no mesmo ambiente, assim, deixa as pessoas muito ansiosas, né? Porque gerou mais excesso de atividades no mesmo ambiente. Então, esse é um dos pontos que é até legal pensar, né? Separar horários para fazer as coisas, né? Separar um horário para ter atividade de trabalho, separar horário para ter o lazer, separar intervalos de descanso. Essa organização do tempo, ela ajuda a gente não ser, né? Ajuda pelo menos um pouquinho a sanar essa questão da ansiedade que veio tanto com essa questão do home office que misturou tudo e tudo mais. Às vezes nem home office, mas não separar horários para você fazer as coisas é uma questão que gera ansiedade, porque né, você não tem um momento de lazer, não tem um momento de trabalho, sempre está preocupado com as coisas, ou sempre deixa para lá porque eu tenho que produzir mais. E isso é uma das coisas também que mais causa ansiedade, né? Esse pensamento acelerado, né? Sempre vai ter alguma coisa para fazer, né? A gente sempre tem as coisas parecem intermináveis assim, né? Sempre as demandas vão surgir, sempre vai ter mais alguma coisa para fazer e se ficar nesse ciclo de repetição infinita de ter que ser produtivo, realmente não abrir esse espaço para esvaziar a mente vai ficando cada vez mais sobrecarregada, né? E ter mais pensamentos e ter mais preocupações não quer dizer que a gente tem pensamentos melhores
mais produtivos, uma qualidade de vida melhor, né? Às vezes a gente fica mais sobrecarregado e chega numa estafa que você não consegue produzir mais nada. Então, é uma coisa que inverte até, né? Você quer ser cada vez mais produtivo, não parar. E isso, às vezes, é o que sabota a mente serena que consegue produzir com calma, né? Não é o excesso de pensamento, não é o excesso de pensamento que determina a qualidade dos pensamentos também, né? Isso é uma das coisas, né? Esse excesso de pensamentos, excesso de informações, que vai saturando a mente e saturando a memória. Às vezes as pessoas estão com problemas de memória e é isso, porque a mente está tão cheia de informação, tão cheia de coisa que a memória começa a falhar como uma forma de se resguardar, assim, né? Então, excesso de telas também, né? Excesso de informação disponível que a gente tem. Então, assim, como eu disse nessa questão de organização, organizar horário também, colocar aqueles avisos, né? Deu uma hora de Instagram, deu uma hora de alguma coisa, assim, aquelas notificações nos celulares que te ajudem a controlar um pouco mais esse excesso de telas que vai indo e toda hora vai ter notificação, toda hora vai ter WhatsApp, toda hora vai ter isso, né? Então, quem tem muita dificuldade de concentração também, tem até que deixar o celular longe, né? Porque senão toda hora vai pipocar e não vai conseguir fazer o que tem que ser feito em menor tempo, e assim a gente conseguir conciliar as coisas mais e levar um ritmo mais tranquilo, né? Também outra coisa que causa muito alimenta muita ansiedade, a ansiedade alimenta muito é o estresse, né? O estresse é uma coisa mais, seria uma coisa mais mental, a ansiedade seria algo mais psíquico, que, que gera outras coisas, mas um não pode alimentar o outro, né? E né, tem uma ansiedade, certa ansiedade positiva, que diria assim, que é uma ansiedade que faz você se movimentar, que faz você correr atrás, que faz você se preparar para alguma coisa. Nossa, estou ansioso para que isso aconteça, então vou fazer uma coisa legal. Mas o excesso o desequilíbrio, que causa irritabilidade, que causa angústia, que causa preocupações crônicas, que causa esses pensamentos acelerados e até uma certa procrastinação, assim também, né? Procrastinação muitas vezes pode ser um tipo de ansiedade, né? Tanto por um medo de fracassar, vamos dizer assim, né? Então, eu procrastino porque eu sou sou perfeccionista, eu quero que aquilo dê certo e acaba deixando mais para lá. Também porque muitas vezes o cérebro ele procura o que é mais fácil, né? Mais prazeroso. Então, às vezes, pode deixar as coisas mais importantes para depois. É um hábito também, né? Procrastinar pode ser um hábito que tem que ser controlado. E aí a pessoa fica ansiosa e não consegue fazer as coisas que se propõe, né? Que gera mais ansiedade. Então, a procrastinação também é um dos problemas que são gerados pela ansiedade, a ansiedade gera procrastinação, e que é muito comum, as pessoas não conseguirem fazer aquilo que se propõe, gerar mais ansiedade, gerar mais frustração, gerar mais pensamento acelerado, e parece que você nunca está dando conta, e se sente sobrecarregada, e com falta de foco, falta de clareza mental, né? Falta de silenciamento interior. Essa também, como eu estava falando, essa questão de excesso de telas que a gente tem, gera um excesso de comparação também, né? Uma comparação que tem nas redes sociais, que parece que todo mundo está melhor, né? Que tem essa pressão da perfeição, do perfeccionismo. Isso faz com que as pessoas podem se cobrar demais de si mesmas, e cobrar demais de si mesmo sabota a tranquilidade, né? Quando você cobra demais, que você tem que ter esse modelo perfeito que tem na tua ideia, isso é um caminho direto para a frustração, né? Porque a perfeição está bem longe da realidade, e de que
e de uma maneira que as coisas saem do nosso controle, né? E o controle também é algo que gera ansiedade. Estou falando de maneiras gerais algumas coisas que geram ansiedade, né? Mas depois a gente vai falar como que a gente pode trabalhar essas coisas também. Então, às vezes, a gente tem que não encher mais a mente de informação, né? Vocês estão fazendo o curso de meditação, vocês devem estar ouvindo bastante sobre isso, já estão treinados, mas às vezes a gente tem que só esvaziar a mente mesmo, né? Colocar para fora, diminuir o excesso de informação, ir para a natureza, essa meditação, esvaziar a mente, em vez de encher mais a mente, de achar que vai, quanto mais informação, quanto mais coisa, melhor eu vou ficar, né? Às vezes a gente tem que só diminuir mesmo, diminuir um pouco o excesso, diminuir as expectativas, diminuir um pouco desse padrão que a gente acha que a gente tem que atingir para conseguir levar uma vida mais leve, né? De uma maneira mais presente, né? Porque presente, a ansiedade, ela rouba o presente, né? Ela é basicamente quem rouba a gente do presente, né? Essa sabotadora, que às vezes te leva para o futuro, né? Que não está presente, tem medo do que gera no futuro, algo que está por vir, e também pode ser alguma coisa que é associada a alguma memória do passado, né? Algo que gera um medo, um pânico. Por exemplo, uma pessoa que tem pânico de andar de avião, então, às vezes, toda vez que ela entra no avião, gera essa ansiedade, porque ela lembra de alguma coisa, algum medo, né? Ou algo vou falar em público, é algo que já sabe que é algo que vai te deixar nervoso, então gera aquela ansiedade, então pode ser alguma coisa que está no passado, que está influenciando agora, ou também esse medo do que está por vir, dessas preocupações extremas. Então é tudo fora do presente, né? Tudo a, a, o que não é o não estar aqui mesmo, que rouba a sua atenção, o teu medo, a tua alegria mesmo de viver, né? E pode também estar associada a fatores alimentares, hormonais, desequilíbrios metabólicos, né? A gente sabe muito bem que hoje alimentos inflamatórios, como açúcar, como laticínios, como processados, a açúcar, por exemplo, além de gerar um grande boom de glicose no sangue que te deixa fora de foco, fora do lugar, também alimenta as bactérias ruins no intestino, que prejudica a transmissão de neurotransmissores para o cérebro, e isso é uma das grandes causas da ansiedade e depressão hoje em dia, né, esse desequilíbrio metabólico, assim, intestinal, né, pela essa falta de vitalidade da alimentação, que muitas vezes a pessoa não percebe mesmo, né? Que a alimentação influencia tanto no estado mental e emocional dela. Hoje se ouve muito falar sobre isso, mas mesmo ouvindo falar, ainda não é algo muitas vezes colocado em prática, né? Então, tentar de alguma maneira evitar esses alimentos também, tentar ter uma alimentação mais natural possível, isso influencia muito, muito, né, no estado de ansiedade da pessoa, de trazer ela para uma presença verdadeira. E até que eu estava falando desse estilo de vida, né, vou tomar café para ser mais produtivo, vou tomar café para ser mais produtivo, isso muitas vezes deixa a pessoa muito mais agitada do que produtiva mesmo, né? Deixa a pessoa muito mais louca do que com foco, com concentração, de sentar e conseguir fazer o que quer. Mas aí, como o organismo ele fica viciado, aí se você não toma cafeína, aí você se sente prostrado, né? Então, assim, equilibrar, né, e diminuindo um pouquinho cada vez mais para chegar numa quantidade bem pequena que não influencie tanto a mente, assim, que te deixa extremamente acelerado. E também trocar por chás, né? Tem outras estimulantes menos abrasivos, por exemplo, o chá verde, alecrim, que são plantas que ajudam a despertar um pouco mais o foco, mas que não são tão
agitadoras e tão exacerbantes, assim, para a mente, que fazem mais mal do que bem, mas a gente está tão acostumado que às vezes não conseguimos nem perceber, né? E eu vou falar de alguns óleos essenciais também que ajudam a ativar um pouco a mente e o foco daqui a pouquinho, que também pode ajudar nessa transição de diminuir um pouco o café, ou os estimulantes, ou, né, controlar um pouco essas compulsões alimentares que a gente tem pelos prazeres imediatos de hoje em dia. Então, é importante também reconhecer as emoções, né? É importante reconhecer, perceber antes de acontecer, porque às vezes, igual, você tá vendo que a ansiedade está vindo, conseguir despertar, né? Não usar os óleos essenciais ou plantas ou qualquer coisa como subterfúgio para desviar, porque a principal é a autopercepção da onde que está vindo aquilo, né? Ah, foi algo que eu comi, foi algo que eu não fiz bem, é algum medo que eu tenho que trabalhar, por que esse padrão continua, né? Por que esse ciclo não se quebra? Por que eu estou sempre procrastinando? Então, realmente, se perceber da onde saem esses gatilhos é uma das coisas mais importantes que tem para a ansiedade, né? Não fugir de si mesmo, né? Entrar em contato com o que sente e o que causa essa ansiedade sempre que ela vem. Né? Que as diversas práticas naturais elas podem auxiliar a reconhecer, atravessar a ansiedade de forma mais sadia, mas ela sozinha, se você continuar fazendo as coisas que não melhoram esses padrões, também, né, uma hora elas vão parar de funcionar, vai ser só remediadas, assim, né? Apesar de ajudarem bastante você sair desse estado e se transformar. Então, tô falando muito rápido? Ou posso ir tocando? Então, como eu tinha falado, então, diversos como consumir açúcar, laticínio, processados, excesso de café, essas coisas, elas estimulam ainda mais a alimentação, a ansiedade, né? Principalmente se a pessoa já tem um padrão ansioso que vem dos pais, que vem de alguma maneira de genética ou pelo ritmo acelerado mesmo. Então, substituir por chás, né? Ir diminuindo aos poucos, ir fazendo a substituição, tentar realmente se criar esses hábitos mais saudáveis, assim, né? Porque, como eu disse, o açúcar mesmo é o que mais vicia, né? Ele vai alimentando essas bactérias do intestino, que cada vez elas vão pedindo mais, então, realmente é uma luta, né? O açúcar, o café, essas coisas viciantes, elas são uma luta, assim, mas que uma luta que vale a pena se esforçar, porque depois que você consegue sair desse vício, né? Sair desse estado que gera ansiedade. Eu estava até lendo esses dias para trás como que o intestino realmente influencia nas emoções, né? Tanto na depressão quanto na ansiedade, como que prejudica aqueles neurotransmissores do envio de dopamina, de GABA, de triptofano, de vários elementos, e às vezes as pessoas são super ansiosas e só vêm da alimentação. Né? Não só da alimentação, é uma coisa de vários fatores, mas isso realmente influencia muito. E fazer exercícios físicos também, que a gente sabe é o básico, né? Aquelas coisas, aqueles pilares básicos, né? De fazer exercício físico para gastar essa energia mental que às vezes está acelerada, correr, se exercitar, e com frequência, né? Porque se você come uma noz semana passada, ela não está no seu corpo mais, né? Você vai um dia fazer exercício, não vai 10, também não auxilia muito, não precisa fazer todos os dias de início, mas indo aos pouquinhos, todo mundo já sabe que isso tem muita influência, assim, na saúde, tanto física quanto mental, né? E qualquer prática espiritual também que faça sentido para a pessoa, né? Meditação realmente é uma das ferramentas mais utilizadas aí na questão de ansiedade hoje em dia e com muito primor, né? Porque ela realmente ajuda bastante. Sono também, né? A falta de sono, ela prejudica muito
a nossa atividade cognitiva, ela reduz nosso desempenho, ela enfraquece a memória, ela deixa a gente num cansaço extremo que gera irritabilidade, que gera frustração. Então, cuidar com o sono, cada vez mais com o sono também, são os pilares básicos que auxilia a gente a ter uma vida equilibrada, não vai ter aquela perfeição, né, de vida, mas que, pelo menos, deixa a gente num estado mental que consegue sair desse estado de ansiedade extrema, né. Procurar ficar menos tempo online também, né, então, como a gente disse, esse excesso de tela, toda hora tá olhando, vai olhar o celular, vai pegar a hora, já tá pipocando, tentar ao máximo não se entregar totalmente para isso, porque é muito fácil, né? É muito fácil, é uma coisa que está mais comum que tudo. Essas pessoas que, nesses grupos aí, tá falando como que a gente ensina as pessoas a não ficarem mais na tela, porque muita gente procura terapia, muita gente procura tratamento de vício nas telas mesmo, né? Vício nas redes sociais e coisas assim. Pode falar, Vani. Nath, eu tava vendo que agora tem até um nome para isso, para vício em tela, que eu não sei como que é, mas tem um nome para esse vício. E daí alguns especialistas estavam falando que daqui a um tempo eles vão ser obrigados a falar sobre as telas, que nem eles falam sobre o fumo, né? Os malefícios do fumo. Uhum, Tamanho é o desastre que as telas estão causando na humanidade inteira. Só que ainda é uhum, algo que eles não falam diretamente na nossa cara, né? uhum. Os especialistas dizem que daqui a um tempo os malefícios serão tão irreversíveis que eles vão ser obrigados a, que nem no cigarro, né, colocar assim os malefícios, e a pessoa está muito consciente ao usar do quanto aquilo faz mal para ela em todos os níveis. Fala muito nos malefícios para as crianças, né? Para não colocá-las em tela tão cedo, porque elas também, né, bloqueiam a criatividade, mas nos adultos também, né? Os adultos roubam demais a vida, né? Quando passou 1, 2 horas, a pessoa está no celular e não consegue, e aí vai se sobrecarregando sobre isso. E realmente, né? Tá virando como tu disse, é tão maléfico quanto o fumo, tão maléfico quanto outros vícios que tem, e o pior, realmente, né, que tira essa atenção, esse foco, essa concentração, e deixa muito dispersa as pessoas, né, você vai falar com as pessoas parecem que não estão olhando para você, então, assim, é muito, realmente, os impactos disso vão ser colhidos e a curto prazo, né, curto prazo, porque até pouco tempo atrás não tinha tanta internet liberada assim, né, gente? Até é muito recente, é muito, muito recente, assim, esse excesso de que você, onde você vai, em qualquer lugar, tem internet, tá ali ligado, é como se você tem que responder na hora, se você não responde na hora, parece que deixa as pessoas ansiosas, e te deixa ansioso, e aí isso vai virando uma bola de neve, de ansiedade e de e, como você diz, de malefícios que a gente vai colher ainda bastante sobre isso, né? Ainda está se estudando e tá falando sobre isso, mas realmente é um vício difícil de ser controlado, mas que realmente tem que ser atento, né? Então, colocar essas notificações no celular, quando for trabalhar, deixar longe, deixar no silencioso. São pequenas estratégias, assim, que te faz esquecer um pouquinho dele, né? E como eu disse, também ter o momento para tudo, né? Então vou mexer no celular de tal horário até horário, vou trabalhar 2 horas seguidas, e aí depois eu vou pegar o celular, responder todas as mensagens, ou tentar organizar o tempo, assim, né? Para que você consiga não ficar tão escravo disso. Daqui 2 horas eu vou olhar, daqui 3 horas eu vou dar uma caminhada, tentar organizar melhor o tempo mesmo e, né? Para que isso não, para que você não fique o tempo inteiro tendo que ficar olhando para essas coisas. Se dá pequenos intervalos, né? E também como eu disse, reconhecer os sinais de tensão, reconhecer como que você se sente, se auto-perceber,
né? Ter os seus momentos de autopercepção, mais que tudo, para conseguir evoluir, né? O que está causando, o que não está causando, né? Ir para a natureza, esvaziar a mente, né? E também tem algumas plantas medicinais que elas podem auxiliar nesse processo, né? Como eu disse, do alecrim, do chá verde, que são mais estimulantes, mas tem plantas que são mais calmantes também, né? Que ajudam muito a gente nesse processo de às vezes, de dormir melhor, de se acalmar, né? Não sei se vocês têm hábitos de fazer chás. Alguém tem hábitos de fazer chás aqui? Quais chás que vocês costumam fazer? Olha, já tá com o chazinho ali. Eu Eu, peguei agora cidró aqui, tem olha uma só que maravilha. mortinha bem pequenininha, sabe, erva Luísa, que chamam de erva Luísa, o Sim, cidró é gostosinho assim, uma cidreirinha e uma melissa. Agora misturei em natura assim para tomar agora. excelente, né? Eu, Excelente, assim, para esse período Eu da gosto noite. de chá de camomila, Uhum. alecrim, eu adoro. Eu coloco, às vezes, na garrafinha, um galinho de alecrim, e aí eu tomo. A Isabela, minha filha, também adora tomar aguinha, sabe? Mas são esses, cidreira também, né? Chá Mas verde, eu gosto. isso. Eu tenho trabalhado bastante com plantas medicinais, que eu estou trabalhando no SUS aqui, e quanto relatos eu tenho ouvido falar de, porque às vezes as pessoas olham um chá e falam, você não dá nada, mas tomar um chá de cidreira, de cidró, como vocês dizem, como você falou ali agora, Marina, como que você relaxa, você dorme melhor, você sente a diferença ou não? sim, eu sinto. Daí a minha Nutri explicou pra gente, né, que seria melhor entre 5 6, hoje eu atrasei. Mas entre 5 e 6 da tarde, tomar já para ir baixando, fazendo higiene do sono, já vai se preparando, né? Eu sinto muita diferença. Eu gosto bastante. Sim, eu sinto muita diferença também quando não tomo os chazinhos da noite e quando eu tomo, assim, né? A diferença da qualidade do sono, assim, né? Como você consegue dormir muito mais profundamente. Então, é ideal tomar esses chás mais ao final do dia mesmo, como você disse, né? Se tomar de manhã, você vai passar o dia muito sonolento, né? Tem gente que é muito agitado e toma durante o dia mesmo, mas se é uma pessoa que já é um pouco mais prostrada, vai tomando ao final da tarde, realmente, ou antes, um pouco antes de dormir, ou como você disse, no final da tarde, isso ajuda bastante, né? Tanto as ervas cidreiras, o capim-limão, a camomila, a melissa, o cidró também, que é bem conhecido, né? Chá das folhas do maracujá, que ajuda bastante em quadros de insônia, de agitação também. Então, são tudo isso que ajuda a gente a dormindo melhor, já ajuda também nesse relaxamento, né? E é muito importante não ferver o chá, né? É a maneira de fazer o chá, que é fazer infusão. Não deve ter explicado direitinho, né? Que é ferver a água e depois colocar as folhas. Quanto mais, você diz que tem sua hortinha, quanto mais in natura, melhor. Ou comprar aqueles saquinhos no mercado, naquelas casas de produtos naturais, que você consegue ver as plantas, é melhor ainda que os de saquinho, porque às vezes os de saquinho, eles têm muito aroma, não tem tanta planta ali, né? Se não tiver outra opção, o mais prático também pode ser, mas quanto mais você vê a planta mesmo, melhor é o chá. E outra maneira também de tomar chá é fazer escalda-pés antes de dormir. Escalda-pés é incrível, incrível. É uma ferramenta tão simples, tão gostosa, tão relaxante, que é quase inacreditável. Como que um escalda-pés, né, há uma prática de colocar, não sei se na Bahia aí que a Vani tá, não sei se alguém mais tem na Bahia, não sei se nesse calor que é, se as pessoas têm costume de fazer escalda-pés. Aqui no Sul, a gente faz escalda-pés sempre, assim, eu sempre passo para as pessoas fazerem, e quem faz fala, nossa, eu durmo bem melhor, porque tem gente que não gosta de tomar o chá, ou toma o chá com muito açúcar. Então, se você coloca o chá no escalda-pés também, você vai estar de alguma maneira absorvendo, né? Tanto o aroma das plantas quanto na pele, ela também vai estar tomando
você tem que colocar um pouco mais de quantidade, mas o escalda-pés é uma prática que ajuda bastante nesse final de dia para relaxar, para colocar, né, descansar um pouco a cabeça, para se dar esse momento antes de dormir, e melhora o sono mesmo, assim, né? Então, às vezes, pode colocar alguma gotinha de óleo essencial também. Tem gente que gosta de pôr sal grosso, porque aí diz que puxa ainda mais a energia dos pés e tudo mais. Pode falar, Maria Cristina. Eu faço escalda-pés para as crianças aqui em casa também. Eles adoram. Eles não gostam de cortar a unha. Ah, A gente faz uma sessão de spa com massagem no pé e coisa. Daí eles ficam bem faceiros, adoram. Eu também coloco um salzinho, alecrim, umas coisinhas na água. É muito gostoso. Eu prestei uma bacia outro dia. Olha só, e as crianças devem ficar molinhas. Fui comprar um negócio Tem uma loja aqui onde eu moro que chama Colonial, tem coisas assim, né, de caça. Fui buscar um negócio que não tinha nada a ver, olhei uma bacia lá de lata e falei, que bacia ótima para um escalda-pés. Comprei. É muito bom ter... É muito bom ter a vasilhinha própria, assim, né? Você separar uma baciazinha. Pode usar as bacias que tem ali, mas às vezes você esquece se você deixar elas lá só na lavanderia com roupa, assim, alguma coisa. Mas ter essa bacinha que é própria mesmo te ajuda a criar esse ritual, assim, e lembrar de fazer. E que legal inserir as crianças, né? Porque realmente, né, elas se divertem, elas geralmente adoram, principalmente quando você coloca sal, coloca ervas, Coloco coloca lavanda também, eu tenho umas lavandinhas plantadas aqui. isso, óleo essencial de lavanda que acalma super ainda mais, crianças mais agitadas, então você coloca uma gotinha também que elas vão aspirar aquilo, né? É uma ótima preparação para o sono. Que legal que vocês têm esse hábito aí de fazer, porque é algo muito, como eu disse, muito simples de fazer e que é um prazer extremo, né? E aí você consegue cortar a unha delas depois, você disse que elas não gostam de cortar as unhas, porque aí é o spa e elas deixam, né? Que legal. Eu vou falar um pouquinho, então, dos óleos essenciais. Eu vou colocar uma apresentação aqui para vocês conseguirem verem melhor, para vocês conseguirem ver melhor. Só um pouquinho. E se alguém quiser comentar alguma coisa também. Alguém tem o costume de usar óleos essenciais? Vocês sabem o que é? Mais ou menos. Tá bem popular hoje em dia também, né? Tá bem... Se ouve falar bastante. Há 10 anos atrás, né, Vânia? Talvez quando a gente fazia naturologia, a gente tinha que explicar mais para as pessoas. Hoje todo mundo já ouviu falar, tá super... Até muito, né, mais utilizado às vezes do que se deve, né? Às vezes é banalizado. As pessoas jogam óleo essencial como se fosse gotinha só de cheiro, e não são só gotinhas de cheiro, né? São realmente terapêuticos, né? É muito bom ser utilizados com uma certa finalidade, com uma certa parcimônia, né? Porque para produzir uma gota de óleo essencial vão muitas plantas, e também muitas vezes eles têm contraindicações, né? Óleo essencial é muito importante você encontrar um óleo que seja de boa qualidade, porque às vezes você vai comprar um óleo essencial que ele é misturado, que ele é uma essência, não tem um efeito terapêutico, né? Só pelo cheiro. Então é importante encontrar óleos essenciais puros, mesmo que tenham um efeito terapêutico, seja de uma marca confiável, que para você conseguir obter mais resultados, né? Se você for utilizar com finalidades terapêuticas, se for utilizado só pelo cheiro, né, só para colocar no ambiente, talvez isso não seja importante. Mas mesmo assim, como eu disse, eles têm contraindicações, então é importante cuidar no ambiente que você coloca. Então, ó, vocês estão conseguindo ver aí? Estão conseguindo ver? Sim, sim. Então tá. Então, os óleos essenciais, eles têm poderosos componentes químicos, como eu disse, né? Não é só um cheirinho que tem ali.
Eles funcionam também não só para coisas físicas, né, para você passar por, né, eles têm uma finalidade no corpo muito boa, mas também eles funcionam muito no nível energético, né, para equilibrar questões mentais, para equilibrar questões emocionais e até espirituais, assim, né, ele tem seus aspectos sutis que são muito legais de utilizar. Então, hoje eu vou falar até desses óleos essenciais, que são óleos essenciais que são 5 óleos essenciais, que eles auxiliam bastante nessas questões que eu comentei de foco, ou de falta de concentração, ou de aceleração da mente, cada um para um tipo de coisa, porque às vezes você olha lá, esse óleo é para foco, mas qual que é? Às vezes tem diferença entre um e outro, né? Você olha para tratar a ansiedade. Para que é que cada um desses trabalham, assim, né? Porque eles podem ter o mesmo nome chave ali, mas eles agirem de maneiras diferentes, né? Para uma pessoa que é mais agitada não ser boa, para outra pessoa que tem uma mente mais letárgica ser melhor, e os dois trabalham foco e concentração, por exemplo, né? E também, o que eu ia dizer? Esqueci. Então, a maneira de utilizar, eu vou falar como utilizar, você pode utilizar inalando, né, você pode colocar no inalador, você pode colocar naqueles inaladores pessoais, você pode também utilizar ele naqueles inaladores difusores de ambiente, e também diluir ele em um uso tópico, né? Você pode utilizar ele num óleo carreador, inodoro, como óleo de amêndoas, um creme neutro, um óleo de gergelim, o óleo vegetal que você tiver à disposição que vai fazer essa mistura. Então, em crianças é importante utilizar em menos quantidade, né? Uma dosagem menor, mas em adultos geralmente usa a proporção de 1%, assim, de diluição, é uma porcentagem segura, que seria mais ou menos para 100 ml de óleo vegetal, você colocar umas 8 ou 9 gotas, no máximo, né? Se você for usar um pouquinho, diminui essa quantidade. Se você usar 50 ml, por exemplo, de óleo vegetal, você coloca 4 gotas. Então, menos é mais. Como eu disse, utiliza muita planta para fazer os óleos essenciais, né? Eles passam por um processo de destilação, a maioria deles, e isso faz com que uma gota já é suficiente, né, para você trabalhar várias coisas, principalmente nesses aspectos sutis, né, que mais inalado, assim, que é o que vou dar um foco agora, né, nessa questão de sentir o aroma. É muito importante, lembrei que eu ia falar, é muito importante que você goste do aroma. Um caminho do óleo essencial importante de se seguir é você gostar, assim, né? Porque diferente de uma cor, ou de um carro, ou de uma coisa que você vê, você pode escolher se você gosta ou não, você pode pensar, mas o cheiro é algo muito inato, né? Ou você gosta de um cheiro, ou você não gosta. Não tem como, tipo, eu vou elaborar para que eu gosto. Às vezes a gente se acostuma com os cheiros. Mas os óleos essenciais, assim, quando você inala, você já sabe se você gosta ou não, que ele vai direto para o sistema límbico, né? Ele não passa na racionalidade da cabeça, ele não é algo que você pensa, né? Se você um gosto, como um gosto, né? Você gosta, você não gosta. E então é muito importante ir para um caminho dos óleos essenciais que você consegue sentir que ele te faz bem, porque senão, às vezes, não é aquela via que é melhor escolher outro óleo que pode te auxiliar mais nesse momento. Talvez porque você realmente não está naquele momento daquele óleo, ou porque não está preparado para trabalhar alguma coisa dele, ou ele não te traz uma sensação boa. O importante é não forçar, né? Porque tem uns que são muito fáceis de você sentir e falar, esse cheiro me agrada. Então, esse caminho é o melhor a se percorrer quando se trata de óleos essenciais, né?
E não é importante não utilizar direto na pele também. Fazer essa diluição. São poucos óleos que são seguros para utilizar direto na pele. Lavanda é um deles. Tea tree também. Mas os outros, às vezes, eles podem causar queimaduras, podem causar alguma reação alérgica, e é importante sempre ser diluído, ou colocar no algodão para sentir, ou colocar num inalador, como eu disse. Gente, se alguém levantar a mão para falar, eu não estou conseguindo ver vocês, porque eu só estou vendo a tela aqui dos slides, tá? Se vocês quiserem falar, é só abrir o microfone e intervir, porque se levantar a mãozinha eu não vou conseguir enxergar, pode ser? Então, vou falar do óleo essencial de limão siciliano, que é um óleo, assim, que eu adoro para essas questões de ansiedade, porque ele trabalha uma das coisas principais que a gente falou, que é o excesso de pensamentos, né? Esse pensamento acelerado, assim. O limão siciliano, ele traz uma clareza mental. Você consegue aspirar ele, parece que os pensamentos, eles se clarificam, assim, de uma maneira que abaixa a mente, assim. Ele realmente, ele é para quem é muito agitado, para quem não consegue parar e fazer uma coisa, ou começa a fazer uma coisa e começa a fazer 10 outras coisas. Ele consegue alinhar teu pensamento com a clareza mental, assim. Então, olha, muito interessante para quem estuda, para quem trabalha com coisas mentais, para quem tem várias atividades e precisa se organizar, né? E eu vou até falar dos aspectos sutis primeiro, para depois falar de outras propriedades dele, né? Então, ele olha que ele trabalha esse silêncio interior, assim, ele traz essa conexão interior, ele traz foco, ele ordena e limpa a mente, traz essa clareza, então ele ajuda muito nesse processo de atravessar a ansiedade, principalmente quando a pessoa não consegue tem essa dispersão, assim, né? Tem essa procrastinação, tem esse excesso de pensamento, está sempre muito agitado. É um óleo muito bom para trabalhar isso. Então, ele também auxilia a limpar traumas, choques e crenças, principalmente aqueles presos à memória, e também traz uma clareza mental para poder escolher ou manter uma escolha. Às vezes as pessoas ficam muito matutando nas coisas, ele é muito bom para processos de indecisão, assim, que você fica pensando demais sobre as coisas e às vezes não consegue agir. Ele é um óleo que traz essa clareza do que fazer com uma serenidade. Tem que tomar muito cuidado, porque como o limão, né, o limão mesmo, a fruta já é fotossensibilizante, se você sai no sol, né, você se queima, o óleo essencial também. Então, você não pode utilizar ele na pele durante o dia, se for sair no sol, ou só inalar, ou colocar no inalador no ambiente, mas não entrar em contato com ele e entrar em contato com o sol. Mesmo diluído, ele pode causar queimaduras, assim como todos os óleos cítricos. Aqui, pessoal. E também ele tem outras propriedades, se você quiser ir além, né? Que não é o foco hoje, mas ele também é um óleo muito imunoestimulante, principalmente quando você usa o uso tópico, assim, né? Que aí ele entra na corrente sanguínea, ou você passa direto no local. Então, ele é antisséptico, antifúngico e bactericida, mas sempre diluído, né? Não vai jogar uma gota de óleo essencial de limão direto na pele, que você pode se queimar. Ele também retira manchas, verrugas e oleosidade da pele, como sardas, alergias, picadas de inseto, prurido e calosidades. Ele também é um ótimo tônico circulatório, para quem tem retenção de líquido, pernas cansadas, assim, você passar no final do dia. Ele dá, além dele descansar a mente, além dele trazer essa clareza mental, parece que ele relaxa o corpo, assim. Também é muito bom para quem tem varizes, arterioscleroses, flebites, celulite. Ele dissipa as gorduras, assim, diz, né? Ele ajuda na circulação. E ele é hipotensor também, né? Ele abaixa a pressão arterial. Então, para quem tem a pressão bem baixinha, talvez ele não seja tão interessante de passar, né? De passar na pele, mas aspirar para trazer essa
essa questão de clareza e foco, não tem tanto problema. E também ele é um tônico digestivo, inclusive o de fígado e pâncreas. Ele é muito bom para enjoos, né? Eu que estou gestando, eu usei bastante óleo de limão siciliano para aqueles enjoos matinais, azia, assim, e foi excelente, assim, foi um dos únicos óleos seguros para gravidez. Então, ele ajuda muito nessas questões digestivas, né? Para quem está com problema de fígado, de pâncreas, de estômago enjoado, assim, não só para gestantes, também é um óleo interessante de ter. Outro óleo que pode utilizar na questão de foco e concentração é o óleo essencial de alecrim. Mas ele é um pouco diferente. O óleo essencial de alecrim, se uma pessoa tem um excesso de pensamento e ela já é muito agitada, ela já é muito para cima, ela vai ficar ainda mais acelerada ainda. O alecrim, ele é mais para quem... Ele traz foco e concentração, mas enquanto o limão ele até abaixa a pressão, o alecrim ele sobe a pressão, ele aumenta assim a atividade. Então, ele é muito bom para quem precisa de força, de energia para colocar a concentração em prática e escolha, né? Ele traz a questão de foco e concentração, mas muitas vezes as pessoas falam assim, nossa, mas eu cheirei alecrim, fiquei mais agitada, mas ele é mais para quem tem esses pensamentos, que tem a cabeça meio letárgica, que é mais devagar, ou que é muito estressado e faz várias coisas, mas não consegue se organizar, mas que não tem essa aceleração de pensamento. Essa aceleração é melhor o limão. Então, ele é um óleo que ajuda você a concretizar as coisas mesmo, né? A não procrastinar, a não adiar, até a conseguir sentar e fazer. E até para, como eu disse, né, se você quer diminuir um pouco o café, quer diminuir um pouco às vezes os estimulantes, ele auxilia nesse processo de você ficar um pouco mais alerta, um pouco mais acordado, assim, né? E ele não é que ele te agita, mas se você já é agitado, ele vai te deixar mais agitado. Mas se você está um pouco letárgico, meio lento, precisando de dar uma concentrada, uma acordada, assim, ele é ótimo para você se organizar, né? Ele é um óleo da memória e do aprendizado. Ele traz força e energia para colocar em prática a escolha. Ele também estimula bastante a atenção e transforma o medo desconhecido, né? Às vezes o medo que você tem de agir, de fazer as coisas, ele ajuda a ter coragem, assim, para colocar em prática. E ele não é aconselhado para crianças de abaixo de 7 anos, nem para lactantes, nem para grávidas. Ele aumenta a pressão também, então ele não é indicado para quem é hipertenso e epiléticos. E também não é indicado utilizar à noite, né? Como o chá de alecrim, ele é estimulante, ele é mais estimulante ainda que o chá de alecrim, então não utilizar no período da tarde para a noite, que pode alterar o sono. E o alecrim, ele é muito tônico, né? Como a planta alecrim mesmo, que já é um tônico em si, o óleo essencial também é, né? Tônico do coração, do fígado, da vesícula biliar, ele auxilia na diminuição do colesterol. Também auxilia muito em questões de cabelo, assim, tem muita gente que mistura em shampoo neutro para colocar, tanto para queda de cabelo, tanto para fortalecer o cabelo, para dar mais vitalidade. Hoje, né, quem procura umas linhas naturais aí de produtos vai muito pelo alecrim, que ele realmente é muito bom, assim, para essas questões capilares. E ele também diz que escurece o cabelo, né? Quem tem o cabelo claro não gosta muito de usar alecrim. Ele é mais para cabelos escuros, assim. Ele também melhora a memória, né? Melhora a atenção, melhora a memória. Aumenta a pressão arterial, então é bom para quem tem pressão baixa, ao contrário do limão. Ele é um bactericida, analgésico, anti-inflamatório. Então, para dores musculares também, para dores articulares, ele pode ser utilizado. E também é um expectorante, né? Com questões respiratórias. Para fadiga, para depressão,
né? Ele alegra muito. O alecrim é uma planta que é muito alegre, assim, né? Ele anima a pessoa. E principalmente, como eu disse, para quem tem um padrão mental letárgico, quem é lento, quem não consegue fazer muito bem as coisas, quem não consegue concretizar suas ações, quem tem ansiedade porque não consegue fazer tudo que tem que fazer, ele ajuda a ficar mais, né, com essa atenção no que tem que ser feito. Outro óleo que pode auxiliar bastante em outra questão que envolve a ansiedade é o gengibre. Porque o gengibre, ele é o óleo da presença. Ele te ajuda a trazer para o presente, ele é uma raiz. Ele é um óleo muito aterrador, assim. Então, ele te ajuda a estar aqui, né? Nem para o passado, nem para o futuro, a estar presente. O gengibre mesmo, ele já é uma planta que um chá de gengibre, ele te aquece, ele traz essa vitalidade, né? Então, o óleo essencial é mais sutil ainda. Ele é o óleo do aterramento, então ele traz para o presente, ele traz energia, motivação, força de vontade para realizar, traz foco, ele traz essa, quando você está muito cansado, assim, passou, né, tá fazendo um trabalho exaustivo, tá precisando de férias e não conseguiu tirar, não procrastine suas férias, né, é muito importante tirar férias também, mas ainda falta assim, falta pouco, eu preciso de uma energia extra para trazer a força de realização, esse é o óleo certo, assim, é um óleo que aterra, ele é muito bom para trazer essa força. Ele não pode ser utilizado em grávidas e lactantes também, e ele pode irritar a pele mesmo em baixas concentrações. Ele também é um analgésico e rubefaciante, ele é utilizado muito, muito bom para dores musculares, para artrite, osteoartrite, torções, cãibra, essas tensões assim que tem no pescoço. Pode diluir o óleo essencial de gengibre e colocar, porque é muito bom. Ele aquece muito o corpo também. Então, ele induz a transpiração, auxilia na diminuição da febre, a sensação desconfortável de frio. Como o gengibre ele é um tônico digestivo, né? O gengibre em si ele já é uma planta digestiva, então ele aumenta a produção de suco gástrico, aumenta a mobilidade gastrointestinal, diminui vômitos e náuseas, aumenta a salivação, auxilia na inapetência e flatulência, e também é um anti-inflamatório das vias respiratórias, articulares e musculares, como amidalite, faringite, resfriado, asma, bronquite, artrite, miosite. E tônico circulatório, né, melhorando a respiração, auxiliando na circulação deficiente das extremidades, como pés e mãos frias. Realmente, para quem tem essas extremidades geladas, né, que o sangue não circula muito bem, que sempre está com aquele pé frio, porque parece que o sangue não chegou até ali, é um ótimo óleo, assim, para passar a noite, para você fazer um olhinho, passar nos pés, passar nas mãos, melhora muito a circulação, assim, porque realmente é tônico, né, o gengibre, ele esquenta. E quando você vai fazer um chá de gengibre, por exemplo, é bom nem sair no frio, né, se você for fazer chá de gengibre, é bom você ficar aquecido em casa, né, quando vai nesses processos respiratórios, porque ele esquenta tanto o corpo que é bom não ter essa quebra, assim, de temperatura. E outra coisa que é bem legal usar o gengibre também é escalda-pés. Para quem tem, que a gente estava falando de escalda-pés, é muito bom para aquecer os pés e duplamente, assim, de aumentar a circulação, né, de melhorar essas questões de pernas cansadas, dores nas pernas. O gengibre, ele aquece muito. Tudo bem aí, gente? Vocês estão me ouvindo? Sim, tudo bem aqui. Ah, porque eu não estou vendo ninguém, não sei se eu estou falando sozinha. Alguém ficou com alguma dúvida, quer falar alguma coisa?
Então, vou tocar. Vou falar agora do óleo mais coringa do mundo, né? Se for para escolher ter um óleo nessa vida, nosso instante, é o óleo de lavanda, que ele é um óleo incrível. Ele vai mais para o outro lado, que ele vai para o lado mais de acalmar, não trazer. Eu falei mais dos óleos que trazem, né, essa presença, essa concentração, foco, atenção, que dificulta, às vezes, as pessoas no dia a dia. Mas agora eu vou falar de uns óleos mais relaxantes, assim, mais acalmantes, que não é para ter tanta atenção, é justamente para desligar a atenção, assim, né, para esvaziar, que é o óleo de lavanda, que é um óleo maravilhoso, né? Ele auxilia na transformação de sensações, emoções e pensamentos. Então, ele auxilia, por exemplo, na raiva, no medo, na insegurança, na frustração. Ele é muito óleo da aceitação, assim, né? De você conseguir sentir aquela emoção e transformar ela mesmo, né? Ele traz esse acolhimento que a lavanda tem, né? Aquela coisa, você cheira uma lavanda, você já se sente, parece abraçado pela planta, né? E um óleo que auxilia muito na meditação, assim, que ele te auxilia a acalmar, a relaxar, a esvaziar a mente. Então, é um óleo utilizado nesses processos da pessoa de fazer, né? Tem gente que utiliza na aula de yoga, tem gente que utiliza para meditar, tem gente que utiliza para relaxar realmente, né? Um óleo muito seguro também para utilizar tanto em crianças quanto em bebês. Pode usar puro na pele, não exagerar, claro. Mas é um óleo muito coringa, assim, né? Ele é analgésico, antiespasmódico também, para dores musculares. É incrível fazer massagem com óleo de lavanda. Para dor de cabeça, enxaqueca, principalmente tensional, assim, quando tá aquela dor de cabeça de excesso de tensão, de muita coisa acontecendo, ele é ótimo para se colocar no ambiente. Para cólicas menstruais, também é antifúngico, bactericida, anti-inflamatório, antisséptico, acne, cistite, infecções de pele, unha encravada, qualquer coisinha assim que acontece na pele, essas bolinhas, dermatite para criança também. Ele é um dos óleos mais utilizados com muito resultado, né? E principalmente esse aspecto que eu trouxe ele é porque ele é calmante e sedativo, né? Ele é muito bom para ansiedade, para insônia, colocar uma gotinha no travesseiro antes de dormir, colocar no ambiente, pra taquicardia, palpitação e também para estados depressivos. E outra utilização muito boa do óleo essencial de lavanda, ele é cicatrizante. Então, queimadura, ferida, úlcera varicosa, acne, ferimento em geral, assim. Uma vez eu derrubei chimarrão quente na mão, assim, aquela água fervendo. Já joguei tinha um óleo essencial, já coloquei uma gotinha, já coloquei. Não deu nada na pele, assim. Então, ele é incrível para esses processos de queimaduras, assim. Primeiro, socorros mesmo, ele é utilizado, né? E aí, junto com babosa, depois, se você vai passando, queimadura de sol, assim, aquela pele tostada, manchas cicatrizações na pele, assim, de machucados em geral, ele é excelente. Então, além de ser calmante, de ser sedativo, também eu tô falando de outras propriedades, porque já que você tem em casa, né, é bom saber para que ele pode ser utilizado e a versatilidade desses óleos. É importante comprar um óleo de boa qualidade, como eu disse, né? Então, lavândula angustifolia é o nome científico desse óleo, que é a lavanda que mais se utiliza, assim, com essas propriedades, que é uma lavanda que vem da França, né? Não é a lavanda que a gente tem aqui. Essas lavandas que a gente tem no quintal, geralmente é a lavanda dentata, que é o óleo de lavandim, que é parecido, mas esse é mais calmante ainda do que o lavandim. Lavandim, ele é ótimo para cicatrização, para várias coisas, mas a lavanda officinalis mesmo, ou lavanda angustifolia, são os mais relaxantes e calmantes
utilizado com esses propósitos de ansiedade. E mais um olhinho só também, para não falar muito, né? Já estamos aqui no tempo, que é o óleo de bergamota. É um óleo muito legal, é uma bergamota diferente, não é essa bergamota que a gente conhece, é a Citrus bergamia, que não é do Brasil, esse óleo, mas é bem fácil de encontrar, né? Que é o óleo da felicidade, assim, ele auxilia a desenvolver essa fé e a confiança. É um dos óleos mais alegres que tem, assim, para ultrapassar os medos, que a gente estava falando de questões de medo, de, às vezes, de ter pânico, de não conseguir enfrentar situações que geram muita ansiedade. Esse é um óleo muito chave, assim, né? Ele transforma o medo desconhecido, a sensação do choque. Ele é um óleo que traz, o contrário do medo é a fé e a confiança, né? E esse é esse óleo, assim, que auxilia. Ele é muito indicado também para depressão, é o mais indicado, inclusive, e consequente baixa imunidade. Ele é muito ele estabiliza o emocional e é conhecido como o óleo da felicidade mesmo, assim, que traz uma alegria no ambiente que incrível, assim, realmente consegue transformar essa energia, às vezes de estar muito para baixo, ele consegue trazer para cima e você conseguir ir transformando esses sentimentos. Então, é um ótimo óleo também para usar nesses estados de ansiedade que são mais depressivos, frustrantes, que trazem irritabilidade, que traz pensamentos negativos, que traz esse medo. Esse é um óleo que pode auxiliar bastante nesses processos. E ele também é fotossensibilizante, né? Não utilizar ele na pele e sair no sol, que ele pode queimar, porque ele também é um óleo cítrico. Também é um poderoso antisséptico e cicatrizante do sistema tegumentar, né? Auxilia as infecções de pele, acne, furúnculo, psoríase. Lembrar de utilizar à noite, né? E se for utilizar durante o dia, se for sair no sol, lavar, porque pode queimar. Ele também regula o sistema nervoso, ele é bem revigorante, atuando em casos de depressão, fadiga, insônia e ansiedade, né? Apesar dele ser revigorante, ele pode ser utilizado para insônia, então ele pode ser utilizado à noite, né? Diferente do alecrim, que vai prejudicar bastante o seu sono. Ele também é muito bom para outro estado de ansiedade que gera compulsão. Ele regula o apetite. Então, para quem tem compulsão alimentar, compulsão por doce, ele é um ótimo aliado, assim, né? Você utilizar todo dia e cheirando óleo essencial, ele auxilia nesses estados ansiosos relacionados à alimentação. E também, como ele é um regulador do apetite, quem não tem fome nenhuma, ele também ajuda a regular, né? Tanto na anorexia nervosa, atuando também como antidepressivo. E é um excelente antiviral. E é isso, gente. O que vocês acharam desses óleozinhos? Vocês já conheciam eles? Conseguiram anotar alguma coisa e entender um pouquinho a diferença entre um e outro, que vários podem ser utilizados para ansiedade, mas cada um com viés diferentes? Esse de bergamota eu nunca tinha visto. É, Não sei os colegas, mas eu nunca tinha visto esse. os outros vocês já conheciam. Bem interessante. Os outros eu já tinha visto, mas esse não. Ele é um óleo bem legal de ter também, para quem tem esse estado de sempre estar com medo, sempre estar para baixo, assim, ele auxilia nessa transformação. O laranja doce é um também parecido com esse, mas esse é mais legal ainda, porque ele traz essa fé, essa confiança, assim, né? O laranja doce, ele é mais alegre, mas esse é um óleozinho que auxilia nesses estados de frustração e irritabilidade. Alguém mais queria comentar alguma coisa? Jardim? Nath, Oi. gatinha aqui. No caso, a utilização dos óleos deveria ser
diária? Como que tu recomenda utilizar esses óleos? Utilizar apenas quando está precisando ou utilizar diariamente? É legal fazer um tratamento, assim, escolher um óleo e ir fazendo esse tratamento diário, né? É legal você, tem um estado que tá acontecendo agora. Então, vai utilizando todos os dias, como eu disse, inalando por vários dias seguidos, assim, né? Por até 7 dias, 10 dias. Mas se surgir uma situação, assim, né, emergencial, por exemplo, lavanda, não tô conseguindo dormir hoje, não é uma coisa frequente que acontece, mas hoje aconteceu a situação, daí você pode pegar e utilizar mais pontual, assim, dependendo do problema. Mas se for um problema mais crônico, realmente, tenho sempre insônia, eu tô com sempre, e isso aí realmente é legal fazer um tratamento para se aprofundar nos olhos. Entenderam? Não sei se foi muita informação para uma vez só, mas ou se querem falar sobre outros aspectos da ansiedade também, pode falar, Vani. Nath, só mais uma coisa. Quais chás tu indica para elas para estar utilizando à noite para fazer essa higiene do sono e também para possivelmente estar utilizando, por exemplo, num centro de meditação ou num espaço de prática em que a pessoa vai chegar e pode tomar um chá antes de fazer a prática ou depois. Eu tinha falado eles, mas eu posso escrever de novo, né? Essas cidreiras, ele é muito bom para utilizar, né? Tanto capim-limão, quanto melissa, quanto a erva cidreira, que é a Lipia alba, o citró. Eles são todos chás que eles auxiliam bastante na ansiedade e acalmam o pensamento sem causar muita sonolência, assim, né? Porque, por exemplo, o maracujá, ele é um óleo, é um chá que causa sonolência. Mas tem diversos, tem que ver o que tem disponível para a pessoa Ai, também. Oi? aproveitando, Nath, agora eu lembrei porque na hora que agora eu lembrei que na hora que tu tava falando, me passou. Tu falou sobre a folha do maracujá? Eu não conhecia isso. Pode explicar? Faz o chazinho mesmo da folha de qualquer tipo, que eles têm vários, né? Isso, tem o maracujá doce, tem o maracujá azedo e tem outro tipo de maracujá ainda, mas todos eles têm propriedades semelhantes. E a gente acha que a fruta do maracujá é o mais calmante que tem, né? Mas na verdade as principais propriedades ativas estão nas folhas do maracujá. Então realmente você pode fazer um chá. Aqueles medicamentos que chamam passiflora, assim, né, que é o nome científico do maracujá, eles são feitos à base da folha. E o maracujá ele ajuda mais ainda para questões de insônia, assim, né? Para questões de, de, de dormir. E é mais tranquilizante, mais calmante que as cidreiras ainda, né? Ele tem alguns compostos, não sei se vocês já viram para dormir, que é passiflora, mulungu, valeriana, que são plantas bem fortes, assim, para sedativas, né? E aí, mas se você tiver um pezinho de maracujá, por exemplo, em casa, você pode fazer um chazinho e tomar. Ele não tem um gosto muito forte, não. E aí é isso, Vani. E aí, se você quiser um chá mais que anime as pessoas, né? Vai mais pelo alecrim. A fáfia também é bem tônica. Se não, um capim-limão, macideiro, maracujá, camomila, lavanda, a própria lavanda também dá um chá super gostoso. São chás mais indicados para ter nesses espaços terapêuticos para ajudar as pessoas, né, a relaxarem um pouquinho assim. Deixa eu ver se eu lembro de algum outro chá. Esses são chás bem chaves, assim, de fácil encontro. Pode falar. Aproveitando para pedir de folhinha de laranja e bergamota. Uhum. Ele é mais calmante ou mais agitante, mais o que, assim? Nenhum dos dois, ele é mais saboroso, assim, né? Só isso? As folhas, assim, elas não são nem tão calmantes, nem agitantes. Elas são bem meio termo, assim, tanto de bergamota quanto de laranja. Elas são mais saborosas, assim, né?
mas não tem essas propriedades tanto de Ah, acalmar sim. ou agitar, assim. Tem algum outro chá que vocês lembrem, que vocês gostam, que queiram perguntar também? Porque chá é importante ser gostoso também, né? Tem chás que a gente usa por efeitos medicinais, mas se for esses para servir, para você tomar, para relaxar, assim, é muito importante que você goste do sabor dele, né? Para que seja uma coisa prazerosa. Só uma dúvida em relação ao chá que, se eu escutei bem, foi o chá de poejo, não é? Poejo eu não falei, Não? não. E, tá, eu acho que era uma dúvida que porque eu anotei aqui para questionar justamente se pode ser usado. O poejo? É, O poejo, ele é um chá muito bom para processos respiratórios, né? Ele é um chá medicinal, ele tem um cheiro bem fortezinho, né? Ele tem aquela coisa da só de você já chegar perto dele, você já respira melhor. Mas ele é muito expectorante, ele é um ótimo chá para tosse, para colocar como esses estados gripais, para você melhorar do pulmão, de tosse respiratória, ele também é um pouco digestivo, mas ele não é nem calmante, nem estimulante, assim, né? Ele é mais utilizado. daqueles neutros, mas mais para respiração. Isso. É um chá muito bom para fazer xaropes, né? Xaropes medicinais, essas questões mais do sistema respiratório mesmo, mas não é relaxante nem estimulante. E uma outra questão é se no ambiente, para se usar algum tipo de óleo essencial naquele rechozinho de tomada, por exemplo. Uhum. Alguma coisa para que fosse assim, não agressiva, que seja suave, não muito agressivo. Então, esses óleos essenciais que você utiliza em ambientes com mais pessoas, sempre tem que ter cuidado, né? Porque, igual eu falei, o óleo essencial de alecrim, não é bom para quem tem hipertensão. Então, assim, o outro óleo, ele não é bom para crianças. Então, tem que ser uns óleos mais seguros para se utilizar, assim, né? Os óleos cítricos, eles são bem seguros, né? Tipo limão, a bergamota, porque eles são óleos muito leves, eles A ficam só. laranja poderia ser também. Isso, laranja são óleos bem leves para se utilizar no ambiente, eles não têm tanta contraindicação, tanto que a maioria das contraindicações deles são fotossensíveis, assim, eles também podem ser utilizados para criança, eles são óleos que eles não causam muitas reações, assim, como outros óleos. E o de lavanda também, né? O de lavanda, ele é um óleo bem seguro para colocar no ambiente, mas assim, questões, por exemplo, gestante, né? Que eu tenho olhado bastante coisa de gestante desde o início da gestação. Parece que tudo é proibido para gestante. Não pode nada, não pode planta, não pode óleo essencial, não pode nada. Mas aí, por exemplo, os óleos essenciais são cítricos e de lavanda são os que são mais seguros. Então, se são seguros para gestante e para criança, a maioria das outras questões também eles vão ser, né? Mas esses outros, por exemplo, canela ou alecrim ou outros óleos assim que já tem muito efeito, aí é melhor você colocar no seu ambiente de trabalho, se você trabalha sozinha, no seu quarto, na sua casa, né? Ou no inalador pessoal, que fica fechadinho, para O não afetar as capim-limão outras poderia ser pessoas. usado? O capim-limão, ele é um óleo legal, assim, também. Ele não tem tanta contraindicação, ele é um óleo mais suave. Que é mais suave também, Mas, né? ele pode ser utilizado, mas mais seguro mesmo são os cítricos e o lavanda, né? Mas ele também não é um óleo muito forte, não. Ele é mais relaxante e tudo mais. Capim-limão é um óleo legal, assim, também, né? Ele é relaxante, ele traz bastante essa questão de trabalhar a família também, né? As relações com as pessoas. Ele é um óleo harmonizador de ambientes. Então, tem muita gente que gosta de colocar ele em casa, né? Que ele trabalha bastante as relações familiares, assim. Uhum. Alguém mais ia fazer alguma pergunta? A Maria Cristina, eu acho que ia perguntar. Alguém levantou a mão?
Sim, eu ia só comentar um negócio que na minha família a minha avó fazia sempre, minha mãe fazia quando tinha bebezinho, né? Pegava o poejo e, tipo, aquecia um óleozinho e colocava ele, fazia uma maceradinha assim e massageava o peito, a barriguinha para passar cólica, para respiração. Isso é uma coisa interessante ou era só uma coisa cultural que foram fazendo, fazendo? Será que Ah, tem benefícios? sim, com certeza, até para respiração, como eu disse, né, para questões respiratórias, assim. Ela colocava ele no óleo, como é que você Não, ela disse? pegava um óleo, acho que era até óleo mineral, assim, era um óleo bem, um óleozinho, assim, qualquer óleo, qualquer não, acho que era óleo mineral. Dava uma aquecidinha, Uhum, e daí pegava o chazinho, macerava naquele óleo, assim, que daí ficava bem fortinho, e aí fazia, assim, massagem. sim. Quando a criança estava com alguma questão respiratória, e também, como ele disse, ele é Quando bem. estava trancadinha, mas nunca com febre, né? Quando estava trancadinha e quando tinha cólica e coisa, né? Sim, e ele é digestivo também, você disse que passando na barriga, né, como eu tinha falado, ele é muito bom para questões respiratórias, mas ele é bem digestivo também, é uma planta muito legal de ter em casa, né, ele é fácil de pegar e tudo mais, para fazer esses processos assim também, porque pode ser utilizado como chá, mas se você passar direto na pele, assim, como uma compressinha quente, que consegue extrair os princípios ativos dele, né, tanto no óleo ou uma compressa quente, fazer um chá e colocar, com certeza auxilia bastante. E é muito utilizado em crianças, né, tipo o guaco também, as pessoas utilizam para tosse, essas coisas, o poejo também é uma planta muito boa de utilizar para esses processos respiratórios, assim, que legal. Deve ter cheiro de vó o poejo para você, então, né? Porque tem algumas plantas que a gente cheira e vem essas memórias, assim, né? Vem essa remete a Tem, essas questões. e tem todo um carinho, né? Porque Uhum, eu tenho os filhos mais novos, a avó não chegou a conhecer, mas os mais velhos, que daí já eram os bisnetos dela, então eles lembram, assim, quando eles estavam dodóizinho, a avó fazia massagem, ficava de repouso, ganhava chazinho, né? Essas coisas de carinho, assim, que vai, né? Eu quero lembrar todas essas coisas, porque parece que o ano que vem você vó, daí ah, vai chegar a minha vez, eu quero fazer todas essas coisas também. tem criança que gosta até de ficar doente, né? Porque quando fica doente, recebe todas essas coisinhas. Então, às vezes, tem uma memória boa de quando era infância. Eu também tenho isso, quando eu ficava doente, quando eu era pequena, aí a avó ajudava e vinha e dava esse cuidadinho, parecia que era até uma coisa boa. Assim. Ficava menos ruim estar doente com esse carinho, né? E é uma coisa bem de vó mesmo, né? Trazer essa coisa das ervas. Então, é legal você aprender mais e se conectar, né? Não sei se a avó deixou alguma coisa anotado, porque isso tem muito se perdido também, né? Essas coisas das ervas medicinais é quase um resgate que era tão comum as pessoas terem no quintal ir lá pegar uma erva e fazer, e hoje em dia as pessoas vão morando no apartamento, vão esquecendo, não perguntaram para a avó como é que fazia, só lembra mais ou menos por cima, e aí vão na farmácia comprar um paracetamol, alguma coisa assim. Então, são conhecimentos que é muito importante de serem resgatados, assim, né? A gente, aqui no SUS, a gente faz bastante oficinas de plantas medicinais com as senhorinhas, assim, e como elas amam falar sobre isso, como elas se interessam, assim, né? E às vezes eu vou falar com os jovens nem estão se importando muito, às vezes entra por tem uns que gostam, mas outros não acham nada prático, mas é muito legal, assim, realmente resgatar, principalmente agora que você vai ser vó, então ter essa coisinha de vó que eu acho que fica marcado para todo mundo, assim, né, da infância, para quem, como tu disse, às vezes para as pessoas mais velhas, porque os netos mais novos, às vezes, nem as avós já estão mais modernas e não conseguiram pegar tanto esse conhecimento, assim. Eu sou suspeita para falar que eu gosto muito de plantas medicinais, não só pelos efeitos que eu vejo no dia a dia, assim, das pessoas,
apesar de que tem gente que acha que não é tão prático, né? Às vezes é mais prático ir ali comprar um remédio e esquecer do que pegar e fazer, mas para mim tem toda essa coisa da memória afetiva, de ter esse contato com a natureza, plantar também, hoje em dia é praticamente uma terapia, né? Estava escutando na rádio esses dias que depois da pandemia, os arquitetos descobriram que plantar é uma coisa que as pessoas gostaram muito de fazer, então as novas casas já estão sendo desenhadas com suas hortinhas, porque é um processo terapêutico. Tá na moda, ficou na moda. As pessoas tiveram que fazer muitas coisas em casa e uma das descobertas foi que plantar é excelente, é uma coisa ótima. Que é engraçado, né? Porque é algo que tá aí né? Muito a gente vir e que a gente vai se distanciando no dia a dia. Então, ter esse contato com as plantas, tanto de saber, ver o processo dela nascer, dela crescer, dela, né, se desenvolver e também utilizar seus benefícios medicinais, é uma riqueza muito grande do dia a dia mesmo, né, das coisas simples da vida que fazem sentido e que deixam a gente bem alegre e saudáveis, né, do que mais saudáveis do que às vezes você comprar plantas intoxicadas aí, como a gente sabe, outras coisas com muitos agrotóxicos e tudo mais. Mais alguma pergunta? Alguém quer comentar alguma coisa? Lembrou de alguma coisa? Nath, Hum, posso te pedir uma coisa? Se depois tu pudesse enviar para nós uma lista de plantas medicinais para estar utilizando à noite. Essas que você falou, né? Mas só uma lista que aí é mais fácil de a gente ter acesso. E talvez também uma breve explicação de como preparar esse chá. Porque eu acho que a grande maioria não recebeu essas instruções, né? De como preparar da forma adequada, ou que é melhor que se tome a planta in natura, né? Que utilize a planta in natura para preparar o chá e não o saquinho. Talvez, sim, mas de uma forma bem simples. E também uma coisa que eu tenho muito interesse, Nath, a partir dos teus estudos, por exemplo, os sintomas da ansiedade, os diferentes sintomas da ansiedade que às vezes a gente não consegue localizar, não é isso, é entender que é um sintoma da ansiedade, sabe? Alguma coisa está se manifestando, mas uhum, consegue ligar com a ansiedade raiz. uhum. Que acha Pudesse, que é alguma coisa, mas que não consegue conectar, que é um sintoma da ansiedade, né? assim, até essa visão que a ansiedade ela tem, nossa, pode se manifestar de diversas formas, né? Não dessa forma assim mais que a gente conhece mais, que é É. simples de Não, porque detectar. é bem engraçado que a palavra ansiedade, ansiedade é bom para ansiedade. O que é a ansiedade? Como que é essa ansiedade, né? Da onde vem? O que manifesta? Porque pode ser extremos, né? Pode ser essa aceleração total de uma pessoa eufórica com uma pessoa que bloqueia, não consegue fazer nada e é super tímida. Então, assim, são muitas vertentes colocadas no mesmo pacote e que às vezes a gente não sabe lidar, né? Porque é difícil identificar mesmo o que é atrás da ansiedade, o que tem atrás da ansiedade, né? Da onde vem isso. Mas eu vou anotar aqui para não esquecer. Mas essas coisas das plantas eu já tenho tudo escritinho aqui, já tem cartilhas prontas. E se alguém quiser pode fazer uma pergunta, pode fazer, Elisandra. Utilizar à noite. Não é nenhuma pergunta, mas um relato pessoal de que eu tive muitos anos de depressão e também ansiedade. E, né, me tratei por um período bem longo de tempo com medicações alopáticas, né? Então, eu sei Uhum. como é esse lado da moeda, né? De tratar e não dar conta dos problemas e como foi essa transição de começar essa busca voltada para o interno e descobrir através das plantas medicinais e dos óleos essenciais uma virada de chave de não usar mais antidepressivos e ansiolíticos para
esse mundo de possibilidades, né, que é encontrar através, principalmente dos óleos essenciais, um reequilíbrio, assim, né? Eu acho que eles funcionam até, o chá é excelente, tanto é que eu tomo só chá, assim, eu não tomo mais café. Uhum. Eu abdiquei da cafeína faz já muitos anos, e foi uma das melhores escolhas que eu tive, assim, na vida, sabe, porque eu consegui me reequilibrar totalmente através dessa medicina mais natural, né. Uhum. E os óleos essenciais literalmente me tiraram, assim, do fundo do poço, em momentos, extremos que eu estava achando assim: "Meu Deus, e agora? O que que eu faço, né? Será que eu vou ter que voltar a tomar alguma medicação?" E aí eu fui fazendo essas combinações que você havia comentado ali, de vários óleos que você citou. Eu usei em diferentes épocas, assim, né. Uhum. E quando eu me percebo também, vai uma questão muito de autoobservação, de quando você se percebe o quê? "Ah, eu estou muito letárgica, então eu estou precisando de um óleo que vai me deixar mais animada." Aí Uhum. outro, uma aceleração gigantesca, então eu recorro a um que vai acalmar um pouco mais. É um caminho sem volta, assim, e quando a gente reconhece através das plantas a cura, é fantástico. Só para relatar isso e dizer para as colegas que quem ainda não provou, procurando, claro, né, alguém que indique, assim, um bom uso dos óleos, faz uma diferença muito grande, assim, na vida da gente. Nossa, É que isso. legal. É basicamente o que eu queria trazer, assim, também que legal que você já experimentou tudo isso e você traz esse relato de que já experimentou para ansiedade especificamente e saber que funciona, porque é isso, às vezes os medicamentos eles são ótimos, eles precisam, a gente precisa de medicamentos para diversas coisas, eles não são nossos inimigos, mas assim, em casos como esse, às vezes só tampa a sua janela, né? Só tampa a sua janela, não traz para essa autopercepção, não traz para te resgatar. Às vezes as plantas elas te ajudam a te resgatar o seu eu, a trazer você para a vida de novo, e não só tampar aquele sentimento como se você ficasse dopado todo dia e não tivesse uma perspectiva de se auto-perceber de uma forma mais profunda, assim, né? Então, como eu disse, os olhos, eles auxiliam, as plantas auxiliam, mas o principal é você conseguir realmente abraçar esse reino vegetal e se conectar com as plantas para que elas te ajudem a trazer o melhor de ti para você conseguir levantar do fundo do poço muitas vezes, como você disse, né? Porque ansiedade e depressão, elas são doenças que podem te derrubar completamente, né? Tem níveis e níveis. E muito legal o seu relato, Elisandra. Obrigada por contribuir aí. Só mais uma questão, assim, que eu lembrei, é que durante o processo, né, o anterior, assim, quando eu estava só tomando as medicações que eu não via resultado, a percepção, inclusive dos gostos, dos cheiros, não tinha a mesma percepção que eu tenho hoje. É muito diferente eu sentir hoje, a nuance de um chazinho, de conseguir detectar, por exemplo, o chazinho que a minha mãe faz de manhã para a gente tomar, e hoje tem tal e tal chá, porque eu sei que teve uma misturinha. E Uhum. assim, muito sutis, às vezes até o perfume diferente você conseguir detectar, coisa que antes eu não conseguia, não tinha essa sensibilidade, assim, né, mais apurada para o olfato, para o paladar. É é como que se literalmente eu redescobrisse, os cheiros e os gostos do mundo, assim, sabe. Isso. Eu Legal. sinto algo mais ou menos assim, depois que eu larguei bastante, assim, da eu ainda tenho bastante crise de enxaqueca, Uhum. e eu tento, né, pelo menos, recorrer aos óleos, mas as crises ainda estão numa fase, eu estou desapegando com o tempo, né, claro que é um processo também que o corpo também está muito acostumado, mas, eu venho recorrendo, assim, tanto do óleo de lavanda, quanto da menta pipirita. Eu Uhum. tenho usado os 2, assim, para tentar ver se, né, aliviar.
em muitas vezes eu já consegui não tomar medicação mais forte, ou então protelar mais de não precisar tomar 2 doses, por exemplo. Uhum, Porque às vezes eu tomava, tinha dias que eu tinha que tomar, às vezes, 4 vezes num dia só a medicação. E hoje, uhum, se eu tomo uma, assim, eu já tô, putz, tive que tomar, né? Mas, uhum, mas é uma coisa também, assim, é uma transição que eu sei que demora muito, porque o corpo da gente também fica muito intoxicado, né, com a química. E para sair esse vício e também encontrar um outro caminho neural, né? Eu acho que a mente da gente tem um caminho que sabe seguir, que é muito mais fácil. E uhum, como eu venho estudado muito, assim, isso de tentar me curar por um outro viés que não esse tradicional da medicação, né? E aí eu estudando bastante coisa, assim, eu encontro, parece que até a nossa neuroplasticidade está muito atrelada a um único caminho, que só vê um único viés de seguir, né? E o corpo da gente automaticamente vai seguindo sempre esse caminho se a gente não encontrar uma outra opção. E aí que eu acho que o mais bacana disso tudo é a gente conseguir experimentar, né? De buscar através de um cheiro diferente no ambiente ou de um chazinho diferente que vai ser servido, você tentar experimentar outras possibilidades para você, para a sua forma de agir, de pensar, de sentir. E aí sim encontrar outras vias para lidar com aquele problema, né? uhum. Legal, aguçar os sentidos mesmo, você falou no início, nessa questão de sentir melhor os aromas, sentir é como se você tivesse mais presente mesmo, mais vivo, né? Isso é bem legal, assim, de ver. Que legal, Elisandra. Então tá. Então, não sei se alguém quer comentar mais alguma coisa. É sempre bom e, como você disse, né, ir buscando essas terapias alternativas também, às vezes, lado a lado com a convencional, né, e desmamando aos poucos, né, não é largar uma coisa para ir para outra, as duas são importantes, às vezes tem processos físicos, só o medicamento realmente vai, mas indo para esse caminho cada vez mais do equilíbrio, para conseguir entender, resgatar, e quem sabe, né, uma hora você não conseguir mais, não precisar nem ter enxaqueca mais mesmo, né, não precisar nem tomar remédio, ou se não, você sabe que o óleo de menta, eu sei que eu vou usar, e vai ser, e vai me ajudar ali. Então, ter essa autonomia também, né, essa autopercepção, essa autonomia da nossa saúde é uma coisa muito legal que essas práticas integrativas, assim, trazem e estimulam, né, você ser também um conhecedor de por que aquilo está acontecendo. Não só chegar no médico e te dar um remédio e você nem pensa sobre aquilo, né? De colocar na mão do outro a sua saúde e não na nossa mão, não na nossa transformação, no nosso equilíbrio diário do bem-estar, assim, né? Que é o nosso bem mais precioso, né? Se a gente tá bem, tá inteiro, tá com saúde, a gente consegue fazer muita coisa nessa vida, né? Mas então tá, pessoal. Se tiverem alguma dúvida, podem mandar também depois. Eu vou enviar para vocês essa listinha de coisas que a Vani falou, né? Tanto com as plantas que você pode utilizar. Os óleos essenciais também vou escrever ali para vocês terem mais. Eu sei que não é muito difícil pegar assim de uma vez, mas para vocês consultarem. Tem uma possibilidade de óleos infinitos, né? Como você disse, a melhor estratégia realmente é procurar um aromaterapeuta, um naturólogo, alguém que entenda de óleos, mas eu só quis dizer alguns óleozinhos básicos, assim, para a gente saber diferenciar alguns tipos de ansiedade que a gente tem, que a gente pode já utilizar, e às vezes, muitas vezes já tem, as pessoas têm em casa, né? Porque eu vejo que está cada vez mais comum, né, as pessoas terem óleos essenciais em casa. E também a ansiedade e suas manifestações. Tá bom? Quer falar alguma coisa, Vani? Pra gente finalizar? Obrigado, Nath. Obrigado.
E muito bom te escutar e compartilhar esse momento. E também queria desejar um bom momento daqui para frente, né? Se tu puder levantar um pouquinho só para a gente ver. A mãe que tá a pessoa, olha isso. Uau! Nossa, parece que dá para ver até se mexendo. Tá. Uau, que lindo! 9 meses já. Agora, a partir de semana que vem, ele pode chegar a qualquer hora. Então, né, tô finalizando algumas coisas assim para dar um tempo também daqui a pouco. Mas é engraçado, né? Que agora, esse final de gestação, tua cabeça já tá mais para lá do que para cá. Mas estamos indo. Até nascer, a gente vai dando aula e conversando e trabalhando. Mas ele já está grande aqui, já está tendo aula já também, escutando aqui, se mexendo. Mas está tudo bem, tudo certo. Pesadinhos, mas felizes. Que bom que deu tempo, né, Vânia? Porque podia também, você falou, será que vai chegar dia 8? E você, eu falei, não, ele vai ficar quietinho aqui, ele vai estar bem tranquilo, vai esperar o tempo certinho. E está esperando, mas daqui uma semana, já a qualquer hora, ele já pode descer. Então tá, gente. Então, boa noite, obrigado pela atenção. Espero que vocês tenham gostado. Um beijo e bom descanso, tá? Obrigada, Vânia, pelo convite. Tchau.